Quando se trata de viroses respiratórias, muita gente fica na dúvida. É gripe ou resfriado? Quais são as diferenças? O que é pior? Existe tratamento? Nesse vídeo, eu vou responder a todas essas perguntas para que você finalmente consiga diferenciar uma gripe de um resfriado comum. A gripe e o resfriado são doenças respiratórias causadas por vírus, com algumas características semelhantes, sendo que às vezes é até impossível diferenciar as duas. O resfriado é extremamente frequente, sendo a doença aguda mais comum nos países industrializados. Na maior parte dos casos, ele é causado por um vírus, do grupo dos rinovírus, mas mais de 200 subtipos de vírus já foram identificados como causa do resfriado. E exatamente por isso, o resfriado acontece em todas as estações do ano, de acordo com o padrão sazonal de cada vírus. O período de incubação, ou seja, o tempo desde que você tem contato com o vírus até o momento que os sintomas aparecem, é de 24 a 72 horas na maior parte dos casos. E a doença dura de 3 a 10 dias, mas pode durar até 2 semanas, principalmente se o paciente for fumante. Os vírus que causam resfriado geralmente acometem o trato respiratório superior, ou seja, a cavidade nasal, a faringe e a laringe. E os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são a coriza, nariz entupido, dor ou irritação na garganta. Geralmente, a doença começa com uma irritação no nariz e na garganta e vai piorando nos 2 a 3 dias seguintes, com aparecimento de congestão nasal, coriza e espirros. O paciente pode ainda ter dor de cabeça, sensação de pressão nos ouvidos e na face, alterações do paladar e do olfato, tosse, rouquidão e febre baixa. A tosse geralmente surge depois da coriza e da congestão nasal, podendo permanecer durante dias depois do fim dos sintomas. A coriza é inicialmente clara, mas pode se tornar amarelada com a evolução da doença. É normal acontecer essa mudança do aspecto da coriza e não deve ser critério para o início de antibiótico e nem para o diagnóstico de sinusite. Geralmente, o paciente não fica muito debilitado e nem tem febre alta e, na maior parte das vezes, o resfriado não causa nenhuma complicação. O tratamento é basicamente de suporte, com o uso de antihistamínicos, descongestionantes nasais, analgésicos e antitérmicos. Já a gripe é uma doença causada pelo vírus influenza A e B e ocorre em surtos no mundo inteiro, geralmente durante o inverno. O período de incubação é bem parecido com o do resfriado comum, variando de 1 a 4 dias, mas ao contrário do resfriado, os sintomas da gripe começam abruptamente, com febre, dores musculares, dor de cabeça e cansaço, além de tosse seca, coriza e dor de garganta. Às vezes, o início dos sintomas é tão abrupto que o paciente consegue lembrar exatamente o momento em que eles começaram. A intensidade desses sintomas é bastante variável. Às vezes, a infecção por influenza se apresenta exatamente como um resfriado comum e outras vezes pode ser tão grave a ponto de causar pneumonia com insuficiência respiratória e morte. A febre pode ser alta, chegando até a 41 graus e durar até 5 dias. O cansaço e as dores musculares podem ser tão intensos a ponto da pessoa não conseguir sair da cama. Esse cansaço pode permanecer por várias semanas depois do fim dos sintomas, que costuma acontecer após 2 a 5 dias de doença. No caso da gripe, várias complicações podem ocorrer, sendo a pneumonia a mais comum. A pneumonia acontece com mais frequência em crianças ou idosos, pessoas com doenças crônicas ou com alguma deficiência de imunidade e nas grávidas. Também pode haver acometimento do sistema nervoso central e do coração. Apesar de, nos casos mais brandos, a doença ser autolimitada e sem necessidade de terapêutica específica, como no caso do resfriado, nos casos mais graves e nos pacientes que pertencem ao grupo de maior risco de complicações, o tratamento com antivirais específicos deve ser iniciado o mais rápido possível. Você sabia que a gripe espanhola, uma pandemia que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo em 1918, foi causada pelo vírus influenza A H1N1? Esse surto teve uma característica peculiar, que foi a alta taxa de mortalidade em pessoas saudáveis entre os 20 e os 40 anos de idade. E até hoje, não se sabe por que esse estirpe do vírus foi tão letal. Se quiser saber mais sobre a gripe e o resfriado, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima!